e, ao mesmo tempo, a discussão sobre regime macro. Eu vou falar primeiro da sua, mas eu vou já encadear nessa pergunta sobre a crise cíclica estrutural. Como você falou, você não estava aqui na primeira parte, mas justamente o que a gente discutiu como limites ao modelo que a gente teve entre 2005 e 2010, e eu faço o recorte 2005, 2010, 2011, 2014, como 2 ciclos diferentes de política econômica e de cenário externo. Então, eu também não estou tratando tudo no mesmo lugar. Mas é verdade que, ao tratar tudo junto, como eu vinha dizendo, o que não foi feito foi justamente a alteração estrutural de nenhum dos regimes, do regime fiscal, do regime monetário, da tributação, etc., e que isso, sim, coloca limites. Então, eu discuti aqui mais profundamente a questão da distribuição de renda, o fato de que, ao não tocar na parcela do 1% mais rico, ao não tocar na estrutura tributária do país, ao não tocar no problema da taxa de juros alta, que a gente poderia discutir aqui mais tempo, não é algo que só tem a ver também com interesses de economia política. Eu acho que eu sou das pessoas que acredito, e na parte, quando eu for discutir Selic e inflação, eu sou das pessoas que acredito que existe um problema um pouco mais de fundo no mercado de câmbio, que faz com que a gente tenha que manter Selic muito alta para atrair capital estrangeiro, com isso manter a inflação sob controle via âncora cambial, mas isso a gente pode discutir um pouquinho mais. Mas o fato é que não alteraram uma série dessas estruturas, incluindo, por exemplo, controle de capitais, mercado de câmbio, reforma tributária, várias coisas de fundo que são necessárias para começar a se mudar regime macro. A gente, sim, se colocou limites nesse processo, que é exatamente o que eu estava tentando defender aqui. Acho que eu usei mais o exemplo da reforma tributária, mas falei muito, por exemplo, do fato de que a inflação baixa no Brasil depende essencialmente de ciclo internacional favorável. Por que a inflação sob controle depende de ciclo internacional favorável? Claro que tem problemas de memória inflacionária, tem problemas de indexação, uma série de coisas que mantêm a nossa taxa de inflação mais alta, mas também tem um problema na forma como se dá o mercado de câmbio. Então, todo mundo aqui tem que sair e comprar o livro do Pedro para entender essa parte aí de derivativos e tal. Agora, tampouco acho, e aí entrando no cíclico, estrutural, que é suficiente identificar esses limites para dizer, bom, então não dava mesmo para... nada teria dado certo, e daí nem adianta pensar em nada relativo à política macro sem alterar o regime macro. E eu acho que um ponto é que foi possível fazer um processo de crescimento que poderia sim ter sido sustentado se começasse a endereçar outros limites. Nem todos eles exigem mudanças de regime macro. Então, haveria possibilidade, sim, na minha opinião, de dar sustentação ao processo de crescimento com redistribuição de renda por mais tempo do que fizemos se não tivéssemos revertido uma série de elementos da política econômica, mesmo com o cenário internacional desfavorável. Isso, enfim, isso eu acho que é muito difícil chegar a uma conclusão, porque a gente não fez, então alguém vai dizer, não era, teria dado igual, tanto faz o que fez depois. A minha sensação é que o que se fez tornou essa crise uma crise que, é claro, tem elementos estruturais que se construíam, mas que foi também uma crise cíclica e aprofundada por um problema de escolha equivocada de política econômica mesmo. Acho que não foi uma crise do capitalismo, nem uma crise do modelo exportador. Foi isso tudo, mas junto com decisões muito equivocadas de política econômica. A decisão de interromper o ciclo de investimento público, do ponto de vista da consequência macro, você pode dizer, bom, mas nunca tinha que ser esse o modelo, porque esse modelo de investimento público é um modelo que destrui o meio ambiente e tal. Até simpatizo com essa ideia, já que vocês vêm da geografia. Mas não é isso que eu estou tratando aqui. Eu estou dizendo o seguinte: parar com o investimento público fez parar a economia, em boa parte, naquele momento ali.
de mudança da política econômica. Isso quer dizer que necessariamente você tem que ser a favor do crescimento e dizer, não, eu estou aqui defendendo que temos que crescer a qualquer custo, destruindo a Amazônia? Não, mas, do ponto de vista da macroeconomia, entender a crise econômica, eu acho que houve mudança de política na direção errada mesmo. Houve uma série de decisões de política econômica que só exacerbaram um problema já estrutural, de dependência externa, e é só isso. Enfim, acho que tem coisas que se sobrepõem, tem diferentes camadas na história. Então, você pode fazer uma crítica mais profunda a um modelo que tem dependência desse tipo de setor, que tem dependência externa e tal. Isso eu vou discutir quando a gente for para o final para as duas perguntas finais, mas você pode também discutir num outro nível de abstração e falar, bom, mas aqui houve uma série de erros e você poderia ter prolongado um crescimento. E saiu muito caro não prolongar. Por que saiu muito caro? Porque, veja, uma coisa é você enfrentar um cenário externo desfavorável com algum elemento autônomo de crescimento interno, que, de alguma maneira, ajude a aliviar conflitos distributivos que a gente sabe que são acirrados no momento de crise. Então, no momento de crise, você tem um certo conflito por quem vai perder mais dentro do orçamento público, dentro da própria renda nacional. A gente sabe exatamente quem tem mais poder quando se dá esse conflito distributivo. São aqueles grupos econômicos que têm mais poder e que justamente são os grupos que a gente também já não queria favorecer para início de conversa. Então, crises econômicas eu dificilmente acho que elas nos levam para um caminho de uma oportunidade para fazer coisas para o bem e mudar de modelo. Ao contrário, o que eu tenho visto, pelo menos no caso brasileiro e na maioria dos países, é a crise sendo usada como pretexto para enfrentar justamente os interesses que a gente gostaria de privilegiar. Então, temos um problema, porque, claro, isso é uma visão de quem? De uma reformista que nem eu. Quem é revolucionário acha que a crise vai nos ajudar a fazer a revolução, né? Então, enfim, estou nessa posição, assumo ela, de que não é isso que eu estou vendo e não é isso que me parece que está acontecendo. Está me parecendo o contrário, né? Então, o que poderia ter sido feito para que a gente não acelerasse, não exacerbasse esse conflito num momento que a política também acabou nos levando e nos obrigando a assumir uma política econômica ainda mais regressiva, ainda pior, etc., de redução, de redistribuição de renda, ao contrário, né? Isso já nos leva para a pergunta sobre ajuste de 2015, né? Se era possível outra coisa. Eu acho que, enfim, esse também é o tipo de pergunta que é muito difícil de responder. Era possível outra coisa? Dá para entender exatamente o que nos levou para essa coisa. Uma pressão política, uma tentativa de se manter no poder, atendendo justamente a esses interesses no momento em que o conflito distributivo se acirra, né? Uma tentativa de, na hora da crise, atender ao interesse e distribuir para aqueles que talvez dessem sustentação. O que a gente sabe é que isso não deu certo. Nem para resolver o problema fiscal, agravou o conflito distributivo e a crise econômica, e tampouco foi capaz de convencer aqueles que queriam derrubar, né? E ainda perdeu base de sustentação, ainda aprofundou um problema econômico que também... Então, olhando, enfim, agora, o fato é que a gente sabe é que essa política não deu certo. Então, eu acho que se era para perder, acho que seria possível, sim, tentar uma outra coisa que pelo menos não agravasse a crise econômica como agravou, né? E, por exemplo, uma reforma tributária. Agora, claro, meio fácil falar da posição que eu estou aqui, né? Enfim, que reforma tributária com esse Congresso, enfim, se a gente começar a discutir o que é plausível de fato, a gente sai todo mundo aqui para encher a cara e
durante uma semana, até pensar no assunto de novo. Enfim, a segunda leva de perguntas do Lucas. A gente tem um problema que é o seguinte: se você imagina que o investimento produtivo ele é baseado na taxa de lucro, né? Que não é a única teoria de investimento que existe, mas no momento que você assume que o investimento, como Marx pensaria, ou mesmo o pessoal de Cambridge, assim, John Robinson, essa turma dos pós-keynesianos de Cambridge, tal, para quem é mais familiar com essa literatura, você imagina que a acumulação de capital ela é movida pelo lucro, né, pela taxa de lucro, tanto nos clássicos quanto nos pós-keynesianos originais. Assim. Se você acha que a taxa de lucro é o principal motivo, é o que leva ao investimento, aí, de fato, nem achando isso, dar desonerações ou fazer políticas que aumentam a margem de lucro estimula o investimento, porque a taxa de lucro depende de duas coisas. Ela depende do quanto se vende, dos lucros, a massa de lucros, dividido pelo teu estoque de capital, que é a tua taxa de lucro. A massa de lucros ela depende do quanto se vende, do faturamento total, da receita, como você quiser chamar, e do quanto se apropria desse total. Então, coisas que afetam a parcela dos lucros, ou seja, o quanto se apropriam, a margem, não necessariamente vão estimular a taxa de lucro, porque, de repente, essas coisas vão reduzir o total que é dividido, né? Então, é verdade aquilo que você colocou, que se você faz uma política em que a demanda está caindo, as vendas estão caindo, o investimento público, que gera também demanda por esse setor, está caindo, as exportações também não estão subindo porque tem uma crise externa. Enfim, você está fazendo um monte de coisa para contrair a venda, não adianta nada você dar uma parcela cada vez maior, via desoneração, reduzindo taxa de juros, como BNDES, como você quiser, se o total está diminuindo e a taxa de lucro, então, nem aumenta, né? Isso é verdade. Mas também é verdade que essa não é a teoria de investimento que eu acredito. Então, eu estou fazendo argumento para você, dentro do que você acha que estimula o investimento. A teoria que eu expus aqui não era uma teoria em que a taxa de lucro é o fator fundamental. Ele é até uma condição necessária, mas o que eu acho que orienta o investimento, pelo menos me parece mais claramente associado ao investimento produtivo, é essa medida de grau de utilização da capacidade, que é outra intuição, que não é o empresário buscando retorno, é o empresário buscando retorno mínimo, mas orientando a expansão da capacidade produtiva quando olha para simplesmente o quanto ele é capaz de atender da demanda. Então, sei lá, estou usando 70% da minha capacidade produtiva. Vendi mais hoje, usei 85% da minha capacidade produtiva, eu vou querer expandir a capacidade produtiva, então, porque eu quero sempre manter a capacidade de atender demandas inesperadas. Essa é uma outra teoria do investimento, que é mais galequiana, que é com a qual eu simpatizo mais, e que também explicaria a mesma ineficácia dessas políticas. Tá? Mas ambas você consegue explicar por aí. Esse enfrentamento da Dilma ao mercado, eu acho que isso é um ponto importante, porque se criou uma visão, principalmente na esquerda, de que toda essa crise é fruto de um boicote do empresariado ao governo Dilma. Tá? E eu acho que está muito claro, pela minha apresentação, que eu não compactuo com essa visão. O que tampouco quer dizer que eu não acho que foram enfrentados interesses localizados, por exemplo, principalmente, aliás, a redução do spread da taxa de juros cobrada pelos bancos públicos, né, em relação à taxa de juros básica, e por essa via, o estímulo a que os bancos privados, a obrigação dos bancos privados de fazer o mesmo para conseguir se manter competindo com os bancos públicos, foi uma política de enfrentamento do setor financeiro. Isso foi.
Foi por isso que deu errado o modelo? Eu acho que já ficou claro que não é por isso que eu acho que deu errado. Isso foi capaz de gerar uma fuga de capitais, etc., etc.? Tampouco acho. Acho que, inclusive, a taxa de juros básica que cai, logo depois, quando vem o FED, muda de política, o FED começa a dizer, olha, eu vou baixar a taxa de juros. Né? Os Estados Unidos começam a dizer que vai baixar a taxa de juros naquele momento, ali em 2012. E daí, isso somado à taxa de juros mais baixa no Brasil, leva a uma fuga de capitais mesmo, como há em vários outros países emergentes ao mesmo tempo. Isso, sim, causa boa parte da alta do dólar. E aí, logo depois, a Selic começa a subir de novo. A política, o Banco Central nem sustenta essa redução de taxa de juros. A inflação, no momento que a inflação acelera, que começa a ter fuga de capitais, o Banco Central já começa a subir a Selic. Então, dura tão pouco que nem é verdade que o governo Dilma foi caracterizado por uma taxa de juros mais baixa. Então, é estranho atribuir a isso qualquer papel, seja no enfrentamento, seja nos problemas que se tem depois. Acho que há razões econômicas suficientes para que não houvesse investimento, deixando claro. Acho que não é preciso e não faz sentido ter que apelar para um possível conluio. Não que isso não possa existir, que não haja, de fato, como o André Singer coloca, uma inter-relação entre a classe produtiva, setor industrial e a financeira, em que um descontentamento geral não contamine. É verdade, houve uma associação entre essas duas classes, de fato não é tão fácil separar. Agora, daí a culpar a crise, culpar um certo boicote, a tal da greve de investimentos, pelo que acontece depois, assim, não acho que faz tanto sentido assim, ainda mais se não tinha razão para investir. Não tinha razão para investir. Então, assim, precede esse argumento o fato de que não tinha razão para investir. Um pouco antecede, né, essa história. Então não foi a greve ou o boicote, ou o que quer que seja, que fez despencar o investimento produtivo. Selic e inflação. Então, esse debate é um debate que vem e voltou forte esse ano, com aquele artigo do André Lara Rezende, debate que se seguiu. Né? O primeiro ponto é, por que a Selic é tão alta? Por que precisa ser tão alta para combater a inflação? E chega ao ponto de pessoas como André Lara defenderem que, de repente, é o contrário, que a inflação é tão alta, por que a Selic é tão alta? Pelo menos no período recente. Para quem acompanhou esse debate, era a ideia de que, ao colocar a taxa de juros Selic lá em cima, no fundo, o Banco Central cria um problema de dominância fiscal, em que você está elevando a dívida pública, e, de alguma maneira, ao elevar a dívida pública, você está gerando inflação na economia, ao invés de estar combatendo. Então, tem muita divergência nesse debate. Um ponto que eu acho que é quase que consensual é o seguinte, bom, de fato, eu, por exemplo, não compactuo com essa visão do André de que a Selic mais alta é que gerou a inflação mais alta. Tá? Mas existe um ponto que é muito claro, evidente, quase que consensual, que é aumento da Selic não tem impacto na inflação tão forte quanto em outros países. Há diversos motivos para os quais você precisa ter aumentos maiores da Selic para controlar a inflação. E aí tem uma literatura grande sobre canais de transmissão de política monetária e por que eles são obstruídos no Brasil. Eu acho que aí eu concordo com boa parte dessa literatura. Então, por exemplo, o fato de que aqui boa parte do crédito é direcionada, via BNDES. Isso quer dizer que, enfim, a culpa é do BNDES? Não, o BNDES também é consequência do fato da Selic ser tão alta. Né? Mas, como você tem bancos públicos, de fato, a Selic ela vale ou ela afeta um percentual pequeno das operações de crédito, e mesmo dentro do crédito livre não afeta tanto assim. Você vê Selic caindo e não cai a taxa de juros na ponta. Né? Então, tem um problema de mercado de crédito, isso parece evidente, que faz com que a Selic não afete tanto a inflação assim. Tem um problema também de mercado
de câmbio, né? Então, se você olhar para as coisas que o Pedro trabalha e tal, né, me parece que o principal canal de política monetária no Brasil, desde antes, então vamos lembrar, pré-plano real, pré-plano real não, mas vamos plano real até 99, antes de começar o regime de metas de inflação, né? A gente segurou a inflação no plano real, muito fazendo âncora no câmbio, né? Segurando a taxa de câmbio. E, ao que parece, como eu quis mostrar aqui, após deixar o câmbio flutuar, que não flutua tanto assim também, a gente tem um regime de flutuação suja, né, em que há algum controle, o câmbio continuou sendo o principal canal pelo qual você controla a inflação. Então, o que eu vejo como efeito principal e o papel da Selic principal no controle da inflação é ser autossuficiente para atrair capital estrangeiro e apreciar a moeda. Nisso eu concordo plenamente com o Bresser, por exemplo. Acho que esse é mesmo o principal canal de transmissão da política monetária, de modo que manter a Selic alta não é também em vão, do ponto de vista da inflação. É uma maneira de segurar o dólar. E aí, como é que você se livra disso, né? Porque também você depender de uma taxa de Selic tão alta, que afeta a nossa dívida pública, sim, né? Que torna o nosso mercado de crédito disfuncional, que concentra renda, etc, etc. Como é que você faz, então, para baixar sem acelerar também a inflação? Porque não adianta. Aí eu acho que você tem que entrar numa discussão de controle de fluxo de capital, numa discussão de regulação de mercado de derivativos de câmbio, que é a discussão que o Pedro vai entender muito melhor do que eu, né? Numa discussão que tem a ver com coisas disfuncionais também na forma como o real, como se especula e como se o real é determinado nos diferentes mercados. Eu acho que, sem se livrar desse problema, a gente não consegue discutir redução da Selic como algo que simplesmente não tem impacto inflacionário nenhum. Diferentemente das pessoas que defendiam ou defendem a redução da Selic em qualquer momento, qualquer situação, não é exatamente o meu caso. A minha sensação é que reduzir Selic é inflacionário, sim, via efeito no câmbio. E que se você quer reduzir sem impacto inflacionário, você precisa fazer alguma coisa com esse mercado de câmbio e de fluxo de capitais. Tampouco quer dizer que eu era a favor de aumentar a Selic real, aumentar a taxa de juros em 2015. Né? Porque o que se fez foi aumentar. Então, eu também acho que não era exatamente necessário para reduzir a inflação. Chegando ao final, preciso encerrar aqui, eu vou para o modelo... Enfim, primeiro tem a pergunta da Ana Paula sobre os estímulos que não foram usados para aumentar a capacidade produtiva, mas acho que eu respondi aqui quando falei da teoria sobre taxa de juros, sobre taxa de lucro e tal. Tem uma parte da sua pergunta que é o que teria que ser feito para ter uma diversificação da estrutura produtiva capaz de acomodar nosso estímulo ao consumo, né? Aí eu já acho que precisa de política industrial mesmo, que não adianta... simplesmente sair subsidiando o que for. Aí eu acho que tem que ter não é minha área, né, que eu sou macroeconomista, mas teve uma época que eu era economista industrial, né, Pedro, já tem um tempo. Mas eu imagino que, assim, eu não sou contra estimular setor, eu não acho que tudo tem que ser horizontal. O que eu acho é que talvez uma política industrial devesse ser um pouco mais... eu sempre uso esse exemplo. Você quer... estimular automobilística ou você quer ter carro elétrico? Sei lá, algum tipo de escolha mais efetiva do que deveria ser a nossa estrutura e não do que é a nossa estrutura atual, e daí preservá-la, né? Então, acho que tem exemplos muito fortes. Alguém falou de Embraer aí, enfim, tem coisas que a gente não necessariamente parecia que conseguiria fazer e faz no Brasil, né? E aí eu acho que um modelo de desenvolvimento, já indo para o último ponto, autônomo, que não seja tão atrelado ao cenário externo, que não seja
baseado num modelo, num regime macro como esse atual. Claro, primeiro, né, se a gente quer um Estado que distribui renda, a gente tem que começar não concentrando renda na forma de arrecadação. Então, tem um ponto muito evidente, que apareceu aqui várias vezes, que é o ponto estrutura tributária. Né? A gente tem o esforço de fazer redistribuição de renda no momento que você abre os trabalhos concentrando, é um pouco hercúleo, quixotesco, não vejo por que ser assim. Então, o primeiro ponto é reduzir imposto sobre o consumo e produção, principalmente para os pequenos, e aumentar imposto sobre renda e patrimônio, sobretudo sobre a renda que não é tributada hoje. A gente sabe bem, dividendos, Rodrigo Araí é o cara que mexe com isso aí, enfim. É a parte que faz com que a nossa estrutura seja tão injusta. Né? Então, eu acho que qualquer modelo de crescimento tem que partir de um Estado que não está concentrando renda. E daí você tem que começar com outra estrutura tributária. Não tem forma de pensar modelo sem pensar isso. O ponto é que eu sou mais a favor de um crescimento baseado no mercado interno do que a favor, isso deve ter ficado nítido, de um modelo exportador na linha do que fazem